Olá, pessoal, tudo bem? Tô quase sarando de uma conjuntivite aqui. Logo, logo eu tô bom. Mas faz algum tempo que eu não gravo vídeos. E eu resolvi gravar em função de uma surpresa minha com relação aos meus amigos do Face, as pessoas que me seguem, né? Pelo trabalho que eu desenvolvo dentro do mentalismo, espiritualismo, a radiestesia, as terapias com vários segmentos, né? Pirâmides e etc. Material que eu fabrico. E, de repente, percebem o meu envolvimento com a fosfetanolamina, com essa saga nossa com relação a liberar essa substância para ela vir a ser usada por quem porta o câncer, o carcinoma, porque na realidade ela cura, ela recupera o enfermo de uma forma surpreendente, mas enfim, o foco principal. Comentários das pessoas, né? Nossa, que interessante, professor, o senhor está imbuído nessa causa, né? O senhor está batalhando, a gente vê postagens e tudo mais, né? É bom, né? A gente se envolver com alguma coisa assim, né? Que, de alguma forma, vai surtir um benefício para quem tem o problema, né? Para quem tem a doença e tudo mais. Algumas me perguntam: o senhor tem câncer? Não, não tenho ainda. Não sei. Até agora não tive nenhum sintoma que pudesse justificar que eu tenha um carcinoma. Mas, enfim, a minha companheira tem. Foi um dos motivos de eu ter entrado nessa causa há um ano atrás e estou levando a ferro e fogo. Mas, enfim, me surpreende muito as pessoas comentarem comigo: poxa, o senhor gosta das terapias alternativas, né? Dos produtos naturais, o senhor indica muita coisa, muitos produtos, muitos chás, né? Para recuperação de patologias e etc. E tal. O senhor ensina muita coisa energeticamente para que as pessoas venham a ser estimuladas à autocura e etc. E tal. E está envolvido com a aprovação ou a liberação de um remédio, de um medicamento para a cura do câncer. Veja bem, vamos dividir um pouco isso. Primeiro que a fosfetanolamina não é medicamento, não é remédio. Nem depois da aprovação, ela não pode ser considerada um remédio ou um medicamento, porque ela não cura o câncer. Ela cria uma situação de estimular o organismo a vir a reagir contra o carcinoma. Tá? Ela facilita o sistema, o nosso sistema imunológico, a criar uma situação de combater a célula cancerígena, a célula anaeróbica. Enfim, então, mesmo depois que for aprovado, considerar a fosfetanolamina como remédio vai ser meio esquisito, porque na realidade não é bem assim que ela funciona. Mas enfim, o que me deixa perplexo? As pessoas que não portam o carcinoma ou que não tem ninguém na família que tenha esse problema, acham que de repente estão imunes e se esquecem que aquelas pessoas que já apresentam o problema, uma semana antes de terem algum sintoma e procurarem um médico, nem sabiam que estavam com câncer. E de repente surge, no meio da vida dela, um diagnóstico. Então, a gente não sabe, ninguém sabe se existe uma célula no corpo que venha a entrar em caos e se tornar uma célula cancerígena. Todos estamos sujeitos. E é interessante o quê?
Não, eu não tenho, eu lamento muito, eu sinto muito, né? É uma causa justa, mas ninguém se envolve para, pelo menos, se solidarizar com quem tem a patologia, com seu vizinho, com um parente seu distante que está lá fazendo radioquímio, sendo assassinado, né? Pelos tratamentos tradicionais, pelos tratamentos convencionais, e ficam isentos como se eles nunca estivessem correndo risco, ou eles, ou os filhos, ou os netos, né, de estarem sujeitos a virem adquirir essa patologia. Por que eu estou gravando esse vídeo? Pessoal, eu tenho, não sei se é muito ou pouco para mim, né, é um número razoável, eu tenho mais de 4.500, 5.000 amigos no Face, e me acompanham diariamente. Muito obrigado pelo prestígio. Eu desenvolvo um trabalho há mais de 45 anos, aqui no Instituto, há 30 e poucos anos, né, dentro do segmento espiritualista, terapias alternativas e tudo mais. E eu comprei esta ideia por convicção. Tá? Não só porque a minha companheira foi acometida de um carcinoma, tinha um problema no seio, acabaram com ela, né, dentro dos hospitais tradicionais aí, mas enfim, ela está se cuidando, ela está se tratando, mas enfim. Como a fosfetanolamina não é considerada, para mim, Caffarelli, como um remédio ou um medicamento, né? Remédio, todo mundo sabe, né? A indústria química produz remédio para remediar, não para curar. E os medicamentos são, de uma certa forma, ineficazes. Ou causam dependência, ou causam outras patologias quando tentam recuperar aquela que é o objetivo da medicação e tudo mais, mas enfim. Eu não considero a fosfetanolamina remédio. Uma mistura de sais sintetizada gloriosamente pelo professor Gilberto e a equipe, todos têm mérito, todos, sem exceção, né, carregam uma cruz, uma honrosa cruz, com relação à aprovação dessa substância. Né? Mas qual é o meu objetivo? Pessoal, não custa nada para vocês compartilharem o que eu coloco ou o que eu compartilho com relação aos movimentos para a liberação da fosfetanolamina. É? Ah, que legal, o senhor se envolver com isso, meus parabéns. Mas ninguém está aí, sabe? Como se nunca fossem passar por essa situação. Haja visto também que a gente já descobriu, por informação do professor Gilberto, e pela forma que a fósforo age no nosso organismo, que ela não é especificamente direcionada ao estímulo de autorrecuperação contra patologia de um carcinoma, de um câncer. Ela serve para inúmeras patologias, inúmeras, até algumas consideradas incuráveis. Né? Quem consumir a fósforo vai ter ótimo resultado, vai ter um sucesso de recuperação absurdo. Isso também declarado por pessoas que consumiram a fosfetanolamina, especificamente para o câncer, e acabaram tendo surpresa na recuperação de outras patologias que os acometiam. Muito, muito, muito importante, muito interessante. A indústria da morte está preocupada com isso, né? Vai fazer uma revolução mundial. A liberação da fosfetanolamina vai mexer com muita gente. E muita gente, no bolso de muita gente, que é o mais importante. Né? O número de médicos
que estão se engajando na nossa proposta está crescendo dia a dia. Né? Mesmo a AMB tendo feito aquela barbaridade, aquela estupidez, né, impedindo a aprovação da fósforo, isso vai, né, a ADI vai ainda ficar lá por algum tempo, mas de alguma forma vai ser muito bem defendida pelo Dr. Daniel. Mas, enfim, o número de pessoas interessadas é muito grande, mas não se expõe. O pessoal não se engaja de verdade. Não custa nada se envolver com esse trabalho de uma forma mais direta, mais objetiva. Ah, eu não tenho câncer. Cara, você não interessa se você tem ou não tem. Você tem um monte de outras coisas que a fosfoetanolamina pode corrigir. Ah, mas eu sou saudável, eu acredito que não vou ter. Não fica fazendo previsão idiota, imbecil, porque aqueles que descobriram que tem um câncer, que tem um carcinoma, há 15, 20 dias, um mês atrás, não tinha nada. Não tinha nada. Foram cair no colo de um oncologista que, a partir dos exames, detectou lá, ó, dançou, neném, você está com câncer aqui, um câncer ali, etc. Hã? Fora isso, as crianças, a juventude, todo mundo, de uma certa forma, a maioria das pessoas, não eu, tem uma religião, acreditam em um monte de coisa, oram, pedem, etc. e tal. Cadê a solidariedade dessas pessoas com relação ao nosso movimento? Hã? Cadê? Você vê manifestações ocorrendo periodicamente, dia a dia, com relação ao segmento da sociedade, com um número imenso de pessoas participando, reivindicando a baixa do preço disso, ou a melhora daquele serviço público, e etc. e tal. E Afonso, o que é para vocês que estão envolvidos com isso? Está todo mundo curtindo e esperando acontecer, né, o evento das Olimpíadas e etc. e tal. Muito legal, o pessoal tem que se divertir e etc. Apesar disso estar contribuindo com a falência do país, mas tudo bem. Já fizeram o que tinha que fazer, vai acontecer a Olimpíada, dane-se, né? A sociedade. Mas, enfim, eu queria pedir para vocês que fizessem uma reflexão com relação à importância da aprovação da fosfetanolamina para uso geral, não só para quem tem a patologia do câncer, para uso geral, para aqueles que ainda não apresentaram uma distorção celular, né? que venha a se apresentar como câncer, ingerindo, usando a fosfetanolamina, vão estar praticamente isentos de virem a sofrer dessa maldita doença, que mata milhares de pessoas, milhões de pessoas no mundo inteiro. Né? É uma doença maldita, é algo lamentável para a humanidade. E o que é que está acontecendo? A possibilidade da fósforo ser aprovada e começar a mexer com o mundo inteiro assusta o segmento da indústria da morte. E aqueles que sobrevivem com as propinas, eu estou sendo claro, da indústria da morte. Eu queria que vocês entendessem que é muito importante o envolvimento de vocês com relação a esse movimento nosso, com o objetivo de aprovar a fosfetanolamina. Meus amigos, mais de 4.500 amigos, seguidores, alunos, etc, 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 parentes, custa vocês criarem uma situação pessoal e se envolvendo mais com essa nossa causa? Não custa. Está cheio no Facebook, está cheio de postagem de piadinha, postagem de política, né?
postagens até imbecis, que nem a pessoa não tem o que fazer, no lugar de ir para o banheiro, né, acaba entrando no Face e botando uma merda lá qualquer, curtindo um monte de outros segmentos. Todo mundo tem direito de fazer o que quer. Mas, enfim, em alguns segundos, se você der uma ênfase nesse trabalho desenvolvido pelos grupos de defesa fosfetanolamina e por alguns líderes, no caso, eu não sou líder de grupo, mas eu estou envolvido nisso muito, as pessoas que estão me conhecendo, que me conheceram nos movimentos e tudo mais, sabe do meu empenho, tanto a nível público quanto nos bastidores. Eu estou correndo por trás para ver se a gente consegue acelerar esse processo da liberação e aprovação da fósforo. Eu quase que estou pedindo, por favor, porque a gente precisa de um número muito grande de envolvidos com isso. Para que existisse um entendimento, uma percepção mais intensa com relação à importância da aprovação da fósforo. Era um pedido que eu tinha a fazer para vocês. Tá bom? Ajudem a gente, não custa nada. Tá? Tchau, tchau. Beijos e abraços.